Amém, igreja? Que a graça e a paz de nosso Deus, ela possa se fazer presente na vida de cada um. Olhando para tudo que está acontecendo aqui nessa manhã, a gente pode dizer que está tudo correndo como Deus permite, né? Está tudo acontecendo da maneira que Ele quer que aconteça. E para nós é um motivo de alegria estar aqui, né? Mais um ano que está se findando, mais um ano de situações que a gente passou, né? Porque são 2 anos até aqui. E a gente tem aprendido muito com isso. E a gente precisa aprender com isso. Porque senão a nossa vida ela não tem sentido. Se a gente não aprender com tudo que acontece na nossa vida e ao nosso redor, a vida não tem sentido. E uma das coisas mais importantes e mais interessantes que a gente precisa, e aqui o primeiro hino ele diz o seguinte: quero estar mais perto de quem? Primeiro hino que a gente cantou. Mais perto quero estar, ó Deus, de Ti. E quando a gente abre a boca e diz, mais perto eu quero estar de Ti, com certeza há um motivo, né? Com certeza há um motivo. E aí eu gostaria de fazer uma pequena indagação aos meus queridos irmãos, tá? Se o hino diz assim, mais perto quero estar de Ti, qual é o motivo que nos leva a querer estar mais perto de Deus? Qual o motivo? Eu acredito que cada um tem um motivo diferente, tá certo? Assim como eu. Mas todos convergem para uma só situação, tá? Uma só situação. E essa situação, ela é exatamente colocar a nossa fé em prática e a nossa esperança em ação. Porque todos, e aí a Bíblia diz, carecem da glória de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos capítulo 125. Salmos capítulo 125. Amém? Todos encontraram? E nós vamos ler juntos o primeiro versículo. Todos encontraram num só coro, vamos lá? Os que confiam são como os montes, que não, mas... Amém? Você se considera este monte que confia no Senhor? Sim ou não? Amém? Se você se considera, está dentro desse versículo, essas palavras se aplicam à sua vida, é necessário que você faça por onde? É necessário que você e eu mostremos ao mundo aquilo que nós dizemos que somos. E a Bíblia ela diz, os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam. Porque não é todo monte que não se abala, tem monte por aí que se abala. Mas esse monte aqui, ele não se abala, e ele permanece para sempre. E assim, queridos, precisa ser a nossa vida. Precisa ser o cristão aqui no mundo. Mesmo em meio às dificuldades e os problemas que a gente passa. Há 2 anos iniciou-se, entre aspas aqui, uma pandemia. E essa pandemia, segundo alguns estudos, ela afastou da igreja
30% das pessoas. Começou 2 anos atrás. E quando a gente anda por aí, a gente começa a olhar nas pessoas, não mais alegria, não mais felicidade, não mais vontade de estar lá onde elas estão. E muitos estão ali porque precisam estar. Alguns vão trabalhar, alguns precisam fazer alguns outros afazeres, e ali eles se encontram porque precisam estar. Mas a gente percebe, ao conversar com as pessoas, que as pessoas estão incomodadas e não há prazer em estar ali. A Bíblia nos diz que o povo de Deus, ele é um povo escolhido por Deus. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolhe. Assim como foi antigamente, muitos anos atrás, Deus, Ele sempre deu e sempre dará o primeiro passo. E todas as coisas que acontecem na face da terra, elas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. Se você e eu chegamos até aqui, o Eduardo, agradecendo, grato a Deus por isso, não nos resta outra coisa, é gratidão. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é o controle de todas as coisas. E eu preciso fazer com que isso seja uma verdade na minha vida, para que os outros, quando olharem para mim, vejam o reflexo de Deus através de tudo aquilo que eu faço. Por que então confiar nesse Deus? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Por que confiar nesse Deus? A gente só está perto, Sandy, quando a gente faz o quê? Quando a gente confia, quando a gente ama, quando a gente quer bem, tá certo? Então, a gente não vai estar perto de ninguém se a gente não gosta, se a gente não confia, se a gente não quer estar lá, a gente não vai estar. Precisamos aprender e entender por que confiar nesse Deus maravilhoso. E para a gente entender, a gente precisa ir para o começo das coisas. A gente não consegue entender nada indo para o final das coisas. A gente só consegue entender se a gente conhecer o começo, o meio e o fim. É por isso que a Bíblia diz, e se referindo a Deus e a Jesus, diz: eu sou o alfa e o princípio e o fim. E para entender esse Deus, entender por que confiar nele, mesmo em tantas situações que ocorrem na nossa vida, e geralmente essas coisas, elas jogam a gente para mais longe dele, elas empurram a gente para mais longe dele, e eu não sei por que é isso, que a gente absorve cada vez mais isso, tá? Eu vivo uma luta diária, e as coisas só me empurram para cá, nunca me empurram para lá. E parece que a gente, cada dia mais, quando isso acontece, a gente vai se habituando, se acostumando com isso. E quando a gente olha, já é tarde. É por isso que esse estudo que foi feito, 30%, segundo eles, se afastaram do convívio religioso. Mas Deus criou todas as coisas, é criador, é mantenedor, e Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, e Ele sabe o motivo de tudo isso. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, começar a entender essas coisas aqui. E por que devemos realmente querer estar mais perto dEle, confiar nele, crer nele, ter esperança nele e fazer a sua vontade. Êxodo capítulo 13, versículo 20. Nós que estudamos a Bíblia sabemos muito bem a história do povo de Israel. Esse povo que foi escolhido por Deus
e que Deus o manteve mesmo em meio a todas as situações que eles passaram. Estando eles ali no Egito, escravos, porque se afastaram de Deus, deixaram de confiar em Deus, deixaram de entender que Deus é que é o controlador de todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. E aí eles passaram pela consequência dos seus erros. E esse povo ali estava, mas esse povo chegou um momento que ele não aguentou mais, e ele clamou a esse Deus que tanto fez por eles. E Deus ouviu a sua oração. E Deus enviou ali um libertador chamado Moisés. E a Bíblia em Êxodo capítulo 3 diz o seguinte, versículo 20: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Quem conhece essa história, e os estudiosos dizem que essa viagemzinha do deserto dos israelitas deveria ser apenas 40 dias. Essa viagemzinha de 40 dias tornou-se 40 anos. Será que é porque Deus queria isso? Será porque Deus, aliás, proveu isso? A Bíblia diz que entrando eles no deserto, o que é que diz aí no versículo 21? Versículo 21 diz o que? E o Senhor ia adiante? Para que Deus ia adiante do seu povo? Deus, ele não é um líder que ele diz assim, vai, te vira. Não. Ele escolhe o seu povo, escolhe as pessoas e diz assim, venha que eu vou na frente para guiar você. Ele não diz assim, não, Sandy, eu te escolhi, tu se batiza, aceita, agora te vira. Não. Ele não diz isso. E o Senhor ia adiante deles, em uma coluna para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna para os iluminar o seu caminho, a fim de que caminhasse tanto de dia como de noite. E o versículo 22 diz o seguinte: nunca se apartou do seu povo. Querido, ele apenas está dizendo aqui o seguinte: não é porque os problemas vêm, não é porque a dificuldade vem, não é porque a doença vem, não é porque faltou dinheiro, não é porque faltou comida, ou seja, qual seja o problema, que Deus vai se apartar de mim ou de você. Deus, ele não se afasta de nós. Deus, ele não nos abandona. O problema é que nós temos duas pernas, e essas duas pernas muitas vezes elas não querem seguir as orientações do Senhor e se afastam dele. Estas duas pernas muitas vezes elas atrapalham a nossa vida, porque essas pernas elas querem andar por caminhos que nos levarão à morte. Porque o mal e o pecado que habita na minha vida, ele jamais vai me levar para a vida. E é por isso que todo dia a gente tem essa briga, essa luta com a gente mesmo. Porque aquilo que a gente quer fazer, muitas vezes a gente faz e faz com gosto. Mas Paulo dizia assim, aquilo que eu quero fazer, eu não. Por que Paulo não fazia o que ele queria fazer? Porque Paulo entendeu, querido, que maior é o que estava com
Ele. E ele precisava confiar naquele que estava com ele. E ele precisava dizer para o mundo: ó, eu faço o que eu não gosto. Por quê? Porque se eu fizer o que eu não gosto, eu vou estar mais perto de Deus. Mais perto quer estar do meu Deus. E o povo de Israel estava ali caminhando, e mais perto Deus estava dele. E a Bíblia nos conta todo o relato, e a gente sabe que 40 anos no deserto, nem a roupa estragou, nem um fio de cabelo caiu. Não faltou água, não faltou pão, não faltou segurança, porque o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, estava diante do seu povo. Vocês querem ver uma outra coisa? Vamos lá para Daniel capítulo 3. Aqui são alguns motivos porque a gente precisa e deve confiar verdadeiramente nesse Deus. Daniel capítulo 3. Iniciando aqui pelo cabeçalho do texto do capítulo 3, amém? Encontraram? Aqui nos fala sobre o quê? A estátua de... E o que mais? O resto? A fornalha de fogo, né? Essa história ela é bem conhecida. Ali estava Nabucodonosor, teve um sonho, e o sonho lá tinha uma estátua, que essa estátua depois a gente sabe que Daniel interpretou, e ela significa toda a história da humanidade. E aí Nabucodonosor, olhando para aquilo ali, né, acredito eu, quem vai descer, eu se disse: eu vou fazer uma de ouro todinha. Porque se a cabeça representa a Babilônia de ouro, eu vou fazer ela de ouro todinha, e aí vai dar certo. E aí foi feita aquela estátua, e essa estátua foi botada em um campo para que fosse adorada. E Nabucodonosor, talvez não tenha sido explicado a ele não conhecia, que a Bíblia diz assim: adorarás unicamente o Senhor teu Deus, Criador de todas as coisas. E no meio de toda aquela situação ali, existiam ali 4 rapazes: Daniel, Ananias, quem mais? Azarias e Misael. Não era eu não, mas, né? Estava lá. Glória a Deus. E aqueles 3 rapazes mostraram para uma nação inteira o que é confiar em Deus. Não precisou dos 4 estarem ali não, era só 3. Porque às vezes a gente está botando desculpa que se eu tivesse com fulano tinha dado certo. Mas como eu estava sozinho, né? Aí eu vacilei e acabei perdendo o que era bom. Ah, mas se tu tivesse me avisado, eu não tinha feito. Ali tinham 3 rapazes que mostraram para um reino inteiro, para um povo inteiro, o motivo que eles confiavam em Deus. E diz a Bíblia que alguém chegou para Nabucodonosor e disse assim: ó, o senhor mandou tocar a trombeta aí, não foi? Para adorar? Foi. Tem 3 rapazes ali que não ajoelharam não. E aí diz que Nabucodonosor se alegrou e disse: não, traz eles para cá para sentar aqui comigo, foi isso? Não. A Bíblia diz que Nabucodonosor se enfureceu. Chama esse rapaz aqui para a gente ver o que eles querem, porque não pode, né? E aí a Bíblia diz que
qualquer um que não se prostrasse, não adorasse, na mesma hora seria feito o quê? Lançado na fornalha. Isso era um decreto do rei. Mas ali tinha 3 camaradas que não fizeram nem uma coisa e nem a outra. E às vezes, querido, eu estou dentro da igreja e eu estou que nem aqueles outros que se ajoelharam e adoraram, porque o rei deu a ordem e eu tenho que obedecer, e eu me ajoelhei. E eu esqueci que o Deus que eu sirvo é maior do que todas as coisas. E é que é só Ele que eu devo adorar e prestar conta. E é só em Ele que eu devo confiar. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, em São versículo 13, com ira e furor, mandou chamar ali Mesaque, Sadraque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados até a presença do rei. E disse então Nabucodonosor: é do propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a esta estátua de ouro que eu levantei? É de propósito isso? Vocês estão fazendo isso para medir força comigo aqui, para ver quem é que pode, quem é que não pode? Menino, manda esquentar essa fornalha aí mais 10 vezes. E aqueles homens continuaram ali. Eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar a trombeta e vocês vão se ajoelhar e está tudo bem. Não é isso? Agora, pois, fiquem prontos. Quando ouvirdes a trombeta, o pífaro, vaate, saltério, então adorareis a esta estátua. Que fiz porque é bom. Não é ruim adorar a estátua. Eu fiz e é bom. Então vocês vão adorar. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos. E aqueles homens ali, em pé estavam, em pé ficaram. Porque aqueles homens que ali estavam entenderam que maior é o que estava do que o que estava no. E os que confiam no Senhor são como? Que não se. Glória a Deus. E aí alguém respondeu para o rei e disse assim: ó, não te necessitamos responder isso, rei. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará. E se fica tu sabendo que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a esta estátua. E aí Nabucodonosor ficou com mais raiva ainda. E a fornalha foi esquentada. E aquele jovem ainda disseram assim: se Deus quiser, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser também, não tem problema, porque Ele não vai deixar de ser o nosso Deus. Em Ele nós confiamos. E que seja feita a vontade dEle. E aqueles rapazes foram jogados dentro do fogo daquela fornalha. E a Bíblia diz que os homens que ali o jogaram, eles imediatamente morreram. E a Bíblia diz que o rei olhava para dentro e tinha lá 4 pessoas passeando dentro do fogo. Glória a Deus. E tinha um ali dentro que parecia com o quê? Aparência de um ser celeste. Nós jogamos 3, tem 4, negócio é esse? E quando aqueles homens saíram ali de dentro, nem o cheiro da fumaça tinha. E esse rei reconheceu que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Queridos, quando nós confiamos neste Deus, que nós dizemos que acreditamos nele, Ele move o mundo. E se for preciso, Ele desce e fica com a gente.
E se não precisar ele vir, ele manda os seus anjos. Porque foi ele, querido, que escolheu você. Foi ele que me escolheu. Deus, ele não nos abandona, ele apenas dá provas do seu amor, do seu cuidado por cada um de nós. E há aqui a resposta: por que confiar nele? Porque ele nos ama. Porque no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e foi ele que criou cada um de nós. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece os nossos problemas. Ah, Misael, mas aí é bonito isso aí que tu está falando, mas sem vida eu não vou fazer nada, né? A minha vida vem em primeiro lugar. E aí a minha Bíblia diz assim, queridos: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quando Jesus veio a esse mundo, nasceu, viveu, aprendeu e ensinou, e antes da sua morte, lá na sepultura de Lázaro, quando lá já estava 4 dias morto e estava fedendo, e ele disse: tira essa pedra daí. E o povo: não, Jesus, porque está fedendo. Ele diz: tira esse negócio daí, Lázaro, sai para fora, porque eu sou a ressurreição e a... Amém? Queridos, esses são alguns motivos porque precisamos e devemos confiar no nosso Deus. Confiar em Deus é a maior, eu acho, a maior de todas as necessidades do ser humano, principalmente agora, hoje. Não acreditem vocês que tudo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal. Não acreditem vocês nisso. Porque se essas coisas não acontecerem, Jesus não voltará a esse mundo. Jesus não virá buscar o seu povo. Porque aí a Bíblia mente. Mas a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade, e ela nos Então eu preciso confiar nisso. Mas para entender isso aqui, eu preciso colocar a minha fé em ação. Não pode ser um Deus de faz de conta. Não pode ser um Deus que abriu o mar vermelho, mas ele não pode me curar de uma doença. Não pode ser um Deus que andava numa coluna de fogo, mas ele não tem poder para arrumar me dar um guia para arrumar um trabalho. Não pode ser um Deus que fez todas as coisas, mas ele não tem poder para me ajudar a passar toda essa situação. Aqui tem 3 rapazes dizendo e mostrando assim: mesmo que ele não faça nada, ele não vai deixar de ser o meu Deus. E se ele fizer o que ele fizer, está feito, acabou, não tem problema. Porque os que confiam neste Deus, que é o Deus que nós professamos, é o Deus que nós acreditamos que isto aqui é a palavra dele, eles não se abalam com nada. Lá nos Salmos, querido, 18:2 diz que Deus é a nossa segurança. Vamos conferir se é isso mesmo. Salmos 18, versículo 2. Lê aí para mim, Eliezer. Eduardo, me ajuda. Isaías 12:2. Ednilson, me ajuda aí. Salmos 22. Só um instante, Eliezer. Salmos 18, versículo 2. Eduardo, Isaías 12:2. Ednilson, por favor, Salmos 22:4. Pedir aqui a Thaís para ler para mim. Salmos 20, versículo 7.
Lê, Eliezer. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Isso transmite segurança ou não? Eduardo, por favor. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Amém, Senhor Jesus. Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Denilson. 22:4. Amém. Confiança. Thaís, 7:8. Amém. Glórias ao nosso Deus. Você está entendendo, querido, o que Deus está dizendo para você? Ele não está dizendo assim, ó, confie porque eu sou Deus, criei todas as coisas, não. Ele está dizendo assim, ó, examine as Escrituras porque vocês entendem que é elas que é a verdade, que são a verdade. Aprendam com elas. E aprendendo com elas, aprenderão de mim. E tudo o que me move é o amor que eu tenho por cada um de vocês. Você simplesmente não está aqui por um acaso. Aqui eu vejo alguns lugares vazios. De repente eu poderia dizer, cadê essas pessoas? Estão fazendo o quê? Mas eu posso ignorar isso e dizer, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Criador de todas as coisas, porque você escolheu estar aqui. E você entendeu que você precisa desse Deus. É esse Deus, querido, que sara as nossas feridas. É esse Deus que nos ajuda a caminhar em passos firmes. É esse Deus que quando a gente não consegue mais no caminhar, Ele nos coloca nos braços e nos ajuda a terminar o caminho. Porque é esse Deus, Criador da sua e da minha vida, do seu e do meu corpo, Ele conhece o fundo da nossa alma. E Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Diz a Bíblia que existia um homem chamado Jó. E esse homem, ele aprendeu uma lição imensa. Porque esse homem confiou em Deus. Esse homem, a Bíblia diz que ele tinha tudo. E em pouco momento ele perdeu tudo que tinha. E aí diz que a mulher desse homem chegou e disse assim, amaldiçoa, né, esse negócio de Deus aí, e morre, homem. A Bíblia diz que ele disse assim, eu estarei louco de fazer isso, né? Mas eu acredito que Jó deveria ter dito era assim, os que confiam, mulher, no Senhor, esses não se abalam. Eles são rochas, eles são montes firmes, porque o que o Senhor dá, Ele tira, e tem que ser feito, é a vontade dEle, não é a minha. E a Bíblia diz lá em Jó 42, e é bem conhecido, e ele diz assim, Senhor, eu só ouvia falar mas agora os meus olhos estão vendo. A gente precisa, queridos, mais perto quero estar de Ti, meu Deus. Eu quero, meu Deus, não só ouvir Misael pregando, Eduardo, ou seja lá quem for o pregador. Eu preciso, Deus, viver isso aqui, eu preciso Te ver. Porque é muito bom ouvir. É muito bom ouvir. Ele fala muito bonito, ele explica muito bem. Mas precisamos viver o que nós professamos.
O tempo é esse, não existe outro. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ultimamente está se começando um movimento de pregação da volta de Cristo. Porque assim precisa ser para que a vontade de Deus ela seja feita. Agora, se eu e você nós cruzarmos os braços, entrarmos para dentro de casa, trancarmos a porta e jogarmos não se preocupe não, que vai ser feito da mesma forma. E quando Jesus voltar, Ele vai levar só aqueles que confiaram nele, aqueles que entregaram a sua vida a Ele. E como Paulo, e aí a gente já vai encerrando, diz, versículo, capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31. Amém? O versículo 31 diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aquele que nem mesmo seu próprio filho antes o entregou por quem? Pelo Misael, foi isso? Por todos nós. E esse Deus que entregou o seu próprio filho por nós, como não nos dará também ele o quê? Todas as coisas, a sua graça, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita. Porque sem Ele, queridos, nós nada podemos fazer. Sem Ele nós nada somos. E os versículos seguintes, 33. Quem tentará então acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos afastará de Deus? Quem é que lhe afasta de Deus, Cláudia? Daniel, quem é que lhe afasta de Deus? Ou quem pode lhe afastar de Deus? Pode, Eduardo? A descrição é bem clara. É bem clara. Quem nos separará? Tribulação, angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Essas coisas têm poder? Podem? Se eu não quiser, não pode. Eu sou o único responsável pelo meu afastamento do meu Deus. Agora, se eu entender isso aqui, aí eu vou ler assim, ó: nada me separará do meu, nem tribulação, nem doença, nem peste, nem praga, nem doença, nem pandemia, nem governador, nem prefeito, nem presidente, seja lá o que for. Nada disso me afastará do meu Deus. Porque o meu Deus, Ele é coluna de fogo para que eu veja. Ele é nuvem para que eu ande na sombra. Ele é a ressurreição e porque só a Ele pertence. E aí a gente pode dizer lá no final, queridos, como Paulo disse: nada me separará desse Deus. Nada me separará desse Deus. Se você compreendeu, querido, o que Deus queria dizer para você, se você entendeu o que a gente leu e estudou aqui,
Eu não vou desejar boa sorte para você, não. Porque eu acredito que se você entendeu e vai daqui para frente, quando você sair aquela porta ali, você vai fazer a mudança necessária na sua vida para que você esteja mais perto de Deus. Eu vou dizer assim, parabéns para você. Você acabou de fazer a melhor escolha da sua vida. Glórias a Deus. Se você entendeu, querido, quem é que manda, quem é que pode tudo, não há nada que vai lhe impedir de chegar no final. Se você entendeu da dependência que nós precisamos ter desse Deus que pode todas as coisas, nada lhe separará dele. É difícil, está difícil, foi difícil, não interessa. Aquele que está conosco, Ele é maior do que todas as coisas. Querido Deus e Pai, aqui reunidos na Tua presença, diante de Ti, porque nós entendemos, Deus, que Deus só existe Tu em todo o universo. Diante de Ti, ó Pai, porque nós entendemos que precisamos sim de Ti. Diante de Ti, ó Deus, porque nós compreendemos a Tua palavra. Entendemos que nós precisamos fazer a Tua vontade. Mesmo que a Tua vontade seja fazer tudo aquilo que nós não queremos fazer. Ó querido Deus, abençoa a Tua igreja, desperta a Tua igreja. Cada um que aqui se faz presente nesse momento, Pai. Aqueles que não vieram, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, onde quer que estejam. Trabalha a vida de cada um, Deus, para que verdadeiramente confie em Ti. Entregue as suas vidas em Tuas santas mãos. Ainda que estejam diante da fornalha de fogo 10 vezes mais ardente do que o normal, mas que entendam que se Tu és Deus, Tu está no controle de todas as coisas. E Tu vai mover o universo, e se necessário, Tu vai descer daí e vem estar aqui conosco, para nos manter de pé. E quando as tribulações passarem, nem o cheiro da fumaça vai estar nas nossas roupas. Porque seremos sim, ó Pai, vencedores, vitoriosos, porque Tu já venceu na cruz. Tu deu ali e fez a Tua parte para que cada um de nós pudéssemos novamente nos tornar Teus filhos. E unicamente por meio do Teu sacrifício. Sacrifício de Jesus, que custou a sua vida, por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que são maus, que são pecadores. Mas através desse sacrifício, Tu mostrou o tamanho do Teu amor por cada um de nós. E aqui estamos, Pai, que não vacilemos, que não desistamos, mas que sigamos em frente, com o único propósito de alcançar o nosso alvo, e que o nosso alvo seja Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa a Tua igreja, guarda, protege em todo o mundo. Despede agora os Teus filhos até as suas casas, dá um sábado de paz, de graça, de misericórdia. Dá um restante de ano, Pai, com a Tua proteção, com a Tua graça. Ajuda cada um, Deus, aquilo que não foi feito esse ano. Providencia o meio, Deus, para que se organize e tenhamos aí um novo ano, mesmo com as dificuldades que assim entendemos que vamos passar. Mas Tu estando ao nosso lado, chegaremos no final de tudo isso. Encerraremos a nossa carreira e guardaremos a nossa fé. Ó Deus, seja feita a Tua vontade na nossa vida e no Teu povo, pois assim nós Te louvamos e Te engrandecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.